Há 22 anos, o homem responsável por 2 homicídios, outros 2 latrocínios, 4 tentativas de assassinato, 77 assaltos e mais de 100 estupros era morto por um pescador após aterrorizar São Paulo ao longo de uma década. Essa é a trajetória de João Acácio Pereira da Costa, mais conhecido como Bandido da Luz Vermelha. A trajetória criminal do Bandido da Luz Vermelha começa na década de 1960, quando passa a dominar o noticiário criminal nos jornais de São Paulo ao cometer diversos assaltos a residências na capital paulista. Apesar de ganhar notoriedade midiática na década de 60, antes ele já praticava crimes na cidade natal de Joinville, em Santa Catarina. João Acácio e seu irmão ficaram órfãos aos 4 anos e passaram a morar com o tio José Pereira da Costa, que o submetia a maus tratos físicos e psicológicos, segundo o relato contado por ele à polícia. O parente nega as acusações. Assim, ele é instado a morar na rua, onde começa a praticar pequenos crimes, como roubo de guarda-chuva na entrada dos cinemas e roupas em lojas. Ainda de acordo com seu depoimento, quando era pré-adolescente, ele teria sido abusado sexualmente por garotos mais velhos rivais dele no mundo do crime. João Acácio, então, fica conhecido da polícia catarinense ao ser preso diversas vezes por esses pequenos delitos. Com a pressão policial cada vez maior para prendê-lo, Acácio decide se mudar para a capital paranaense, Curitiba, em que fica por pouco tempo, até se estabelecer em Santos, no litoral de São Paulo. Nessa época, já desenvolvera uma série de obsessões. A mais forte era com a cor vermelha, que decorava todo seu apartamento na Baixada Santista. É daí que vem a alcunha de Bandido da Luz Vermelha. Ele foi inspirado por Carl Chessman, um popular criminoso estadunidense que também era conhecido como Red Light Bandit, um estuprador que costumava usar uma lanterna vermelha para amedrontar suas vítimas. Impressionado com a história, João Acácio passa a usar uma lanterna similar nos assaltos. Contudo, antes de se tornar a versão brasileira do Bandido da Luz Vermelha, já havia sido apelidado de Homem Macaco, por usar um macaco hidráulico para abrir as grades das casas que pretendia furtar. No início da década de 1960, ele começa a viajar de ônibus para assaltar residências de luxo na cidade de São Paulo. Nesse período, torna-se um dos bandidos mais temidos e procurados do estado, muito pela forma impetuosa com que age diante das vítimas. Inicialmente, os ataques do Bandido da Luz Vermelha eram caracterizados pela ausência de violência física. Ele entrava nas casas de famílias ricas, rendia as vítimas e roubava principalmente joias. Também tinha atos excêntricos, como deixar bilhetes recomendando que as vítimas estivessem vestidas na próxima vez que ele as assaltasse. Não demorou, entretanto, para que João Acácio começasse a demonstrar mais violência, matando e estuprando vítimas. Estima-se que ele tenha violentado sexualmente mais de 100 mulheres que, porém, nunca prestaram queixa. À medida que ganhava mais notoriedade por aterrorizar a cidade mais rica do país, maior era o empenho da polícia em capturá-lo. Por isso, ele volta para Curitiba, fugindo da polícia paulista. Para retornar ao Paraná, o Bandido da Luz Vermelha conseguiu furar um severo cerco policial nas divisas do estado. E é no sul que ele foi preso em 7 de agosto de 1967, com malas cheias de dinheiro, após a investigação policial descobrir sua identidade falsa de Roberto da Silva. João Acácio foi condenado em 88 processos, que somaram 351 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão em regime fechado. Porém, a lei brasileira, na época, não permitia que um preso permanecesse mais do que 30 anos na prisão. Após cumprir o período máximo de reclusão, Luz Vermelha seria solto em 23 de agosto de 1997. Mas uma liminar concedida pelo então segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Amador da Cunha Bueno Neto, o impediu de sair da prisão. No dia 26 de agosto, todavia, depois de analisar novos laudos psiquiátricos, o magistrado revogou a própria liminar e ele foi liberto. 4 meses e 5 dias depois de sua saída, João Acácio teve um surto de violência na casa onde morava, de favor, com a família de Nelson Piltzer, quando atacou o irmão do pescador com uma faca e foi morto com um tiro de espingarda por Nelson.
O pescador que pôs fim à vida de um dos mais conhecidos criminosos do país foi absolvido da acusação de assassinato pelo entendimento da justiça de que se tratou de um caso de legítima defesa. Essa foi a saga do Bandido à Luz Vermelha, e esse é o Boletim 24 Horas.